Companheiras e companheiros, é com uma grande satisfação e honra para todo o Simproja que nós estamos agora inaugurando essa live. Vocês bem sabem que, desde que nós assumimos da outra gestão, essa direção sempre teve a preocupação das redes sociais. Nós sabemos que a nova temática são as redes sociais. E, nesse sentido, a gente criou um estúdio em nosso sindicato, onde a gente pode fazer gravações. E nesse estúdio nós fizemos os vídeos conversando com a base. Primeiro ele era escrito, né? A gente fez o primeiro escrito e depois nós transformamos ele em vídeo. E agora, pela questão do processo que nós estamos a passar do coronavírus, nós também estamos fazendo ele em uma live. É a primeiro, eu e Cefra, né? Primeiro, a gente nem se apresentou. Eu sou Ronildo Oliveira, né? Sou o presidente do Simproja, e Cefras Freitas é a vice-presidente. E nós não somos jornalistas, nós somos professores e professoras, e nós iremos falar um pouco, discutir um pouco sobre as temáticas da educação como um todo. Não é isso, Cefra? Exatamente, e principalmente hoje, que é o aniversário do Simproja. O Simproja hoje faz 27 anos de existência, e a gente não podia fazer uma festa junto com a base presencial, a gente não poderia fazer essa comemoração hoje por causa do distanciamento social que está sendo necessário, então a gente resolveu comemorar de uma maneira diferente, fazendo esse bate-papo ao vivo com nossa base, que é a forma da gente estar sempre junto. Então, o Simproja, nesses 27 anos, vem evoluindo, né, acompanhando, lutando, conquistando e também precisando acompanhar os novos tempos, enfrentando os problemas, e sempre a gente procurando alternativas, né? O problema existe, mas a gente procura alternativa para debater, para discutir, para conversar com a nossa base. E aí, hoje, 27 anos, é um programa ao vivo de comemoração desse aniversário que merece tantas comemorações, não é, Ronildo? Exato, Cefra. Primeira coisa, se nós estamos hoje aqui, Cefra, fazendo essa live, usando essas tecnologias, que para mim, que eu já disse, é novo, eu tenho que conviver com elas. Se nós estamos aqui é porque no passado companheiros e companheiras lutaram para que nós estivéssemos aqui. Antes, na Proja, que era uma associação de professores, certo? E depois nós fundamos o Simproja, no dia 30 de março de 1993. E essa fundação fez com que o Simproja tornasse uma das referências no movimento sindical, não só em Jabotão, em Pernambuco e também no Brasil, através da própria CNTE. E nós sempre estivemos à frente de muitas batalhas, certo? Primeiro, quando nós fundamos o Simproja, ele era um sindicato exclusivamente de professores e professoras. Mas depois, quando nós nos filiamos e fomos o primeiro sindicato municipal, né, sem ser da capital, o primeiro a se filiar à CNTE. Isso é importante dizer. No Brasil, fomos o primeiro. Nós nos filiamos à CNTE, e a CNTE, como tinha um debate sobre a questão de termos uma unidade da classe trabalhadora com os administrativos, nós também colocamos no nosso terceiro congresso, fizemos o congresso e unificamos a nossa luta. Então, o Simproja sempre esteve à frente do tempo, por isso que ele é respeitado, e aqueles hoje, os novos concursados que estão chegando à nossa base, ele tem que compreender essa história. Essa história se fez com muitos ex-presidentes que são valorosos, com muitas pessoas de direção, e principalmente, sempre, com aqueles que hoje não estão conosco, porque o mundo espiritual, eles tiveram que desencarnar, mas eles tiveram nossa luta. E nessa que nós queremos exatamente chamar vocês para juntos e juntas podermos construir um Simproja. Um Simproja agora nas redes sociais, com a nova tecnologia, porque o mundo que está aí é um mundo diferente, e nós estamos já à frente da nossa realidade. É um sindicato municipal, mas tem uma cabeça muito para frente e muito com o pensamento de fazer o melhor para a nossa categoria. É isso mesmo. E aí, Cefra, vamos lá, mas já tem aqui Cláudia Mello, já está
A Cláudia Mello já está aqui conosco, parabenizando o Simproja, né? E a gente fica, Eliane, eu fico muito contente com isso. O próprio Ivanildo, grande guerreiro, né? O nosso guerreiro está aqui, Andréa Batista. Então, vamos bater um papo bem descontraído, porque aqui nós somos repórteres, né? E a gente pede a vocês também, se tiver depois algum comentário, algumas questões que possam nos ajudar, mande para a gente. Converse com o nosso... Sim, eu quero primeiro parabenizar, Sefra, a nossa Secretaria de Comunicação, aos companheiros Dilson Marques, a companheira Carolina e o grande nosso assessor de imprensa, Pedro Henrique, que nos dão todo o suporte para que nós possamos estar aqui. Nós estamos aqui, mas tem uma equipe por detrás maravilhosa. E todos os outros diretores que nos orientam, vamos falar isso, vamos discutir isso. É a marca do Simproja, né? Exatamente. A marca do Simproja é o trabalho em equipe. Nós somos uma equipe, uma valorosa equipe. Exato. E nessa questão, Sérgio, acho que o primeiro ponto que a gente poderia discutir é sobre a nossa campanha salarial, que todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação estão apreensivos e estão nos ligando, procurando saber o que foi que aconteceu, quais são o que o sindicato vem fazer. Eu vou fazer, Cefra, e você vai me ajudar, porque a sua mente é muito melhor do que a minha, tem uma mente brilhante, dados. Mas nós temos que entender que nós começamos a nossa campanha salarial, discutindo com a nossa categoria, que nós tínhamos um problema muito sério. Tínhamos que fazer uma campanha muito curta, porque nós estávamos dentro de um processo eleitoral. Nós teremos eleição municipal esse ano, e pelo que nós apresentamos e nós discutimos, nós tínhamos até o dia 7 de abril para que a gente pudesse fechar a nossa campanha salarial. A direção se discutiu, conversou e criamos um planejamento para tal. E esse planejamento ele foi executado na sua íntegra. Fizemos a nossa pauta de reivindicação e a categoria sempre conosco. Nós discutimos com ela. Não adianta a gente colocar uma campanha, um quantitativo de propostas grandes. Vamos diminuir. Vamos colocar só 3 itens. E nós colocamos 3 itens, que era o reajuste do piso, de 12,84, as eleições diretas para gestor e a distorção a direitos trabalhistas. E nós tivemos a primeira reunião, a categoria veio conosco, apresentamos ao governo a proposta, fizemos as nossas assembleias, tiramos estado de greve, fizemos mobilização na frente da Secretaria de Educação, porque a primeira proposta, a gente tem que compreender, a primeira proposta era não se ter reajuste. Depois mudou para 2% para todo o trabalhador da educação. E a gente colocou para o governo que nós só queríamos o 12,84. Se não fosse o 12,84, ele poderia mandar para a Câmara, aprovar, que nós não aceitaríamos e iríamos para a luta, iríamos para a greve e para todas as atividades que o sindicato poderia. E aí, depois de muito debate, nós conseguimos exatamente os 3 itens. Conseguimos os direitos trabalhistas, que vai ser pago a partir de julho. Nós conquistamos a questão das eleições diretas, que vai ser apresentado um projeto para a Câmara e aprovar as eleições diretas. Conquistamos o reajuste de 12,84, mesmo não sendo o que nós queríamos, né? Você sabe disso. 2 pontos que nós não queríamos. Nós lutamos para que o 12,84 fosse para todos os trabalhadores na educação. O governo colocou que não, só seria para professor e para professora. Nós não discutimos, aprofundamos, mas o governo foi irredutível e nós tivemos que ficar com 12,84 só para o professor, dividido em 4 parcelas. E os companheiros do GOAN, eles conseguiram o reajuste do salário mínimo de 4,71. Esse projeto, Cefra, ele foi para a Câmara dos Vereadores. O governo Ronildo, deixa eu lhe interromper só um pouco. Eu queria só lembrar que o tema da nossa campanha salarial era o seguinte: é para lutar, eu vou. E a categoria realmente veio, compareceu às nossas atividades, foram assembleias cheias, muito participativas. Então, toda a nossa luta foi coletiva e foi forte, e a nossa categoria estava muito mobilizada, né, dialogando com a gente,
foi uma coisa muito bonita, foi uma campanha curta, né, o tempo limitado, mas eu quero ressaltar, lhe interrompi para ressaltar isso. Para lutar, eu vou, e a categoria realmente veio e lutou com a gente, não é? E foram muitas rodadas de negociação para a gente chegar onde a gente chegou, não é isso? Exatamente, Sempre. Foi bom você ter lembrado isso, porque eu disse na última assembleia nossa, onde nós aceitamos a proposta que foi discutida em mesa de negociação. Nós conseguimos os 12,84, foi naquela vigília que nós fizemos na frente da prefeitura. Ali ele mostrou a unidade da categoria. Se a categoria não tivesse ido, teríamos sido um fracasso. E nós conquistamos ali. Por isso que a categoria... Uma paralisação, né, naquele dia. Foi um dia de paralisação. Exato. Foi paralisação, não tinha declaração, não tinha nada. Estava lá cheio. Nada. Isso foi muito bom. E o que acontece depois disso, Sérgio, é que nós temos agora uma nova situação, uma nova realidade mundial, e que muitos pensavam que não iriam chegar aqui no nosso país, e chegou no país, e chegou aqui no nosso, em Pernambuco, no Brasil, e em Pernambuco é o coronavírus. E o governo, ele recebeu do Ministério Público e do Tribunal de Contas uma recomendação colocando que não se deveria, no dia 20 teve essa recomendação do Tribunal de Contas, colocando que os prefeitos, as câmaras de vereadores, mas não se deveria se conceder reajustes por causa da pandemia. No dia 23, que foi o dia que foi lido e aprovado em primeira instância a nossa pauta, na Câmara dos Vereadores, nós tivemos contatos, os vereadores foi aprovado em primeira, a votação são 2 votações, foi feita a primeira votação. Nesse mesmo dia, o Ministério Público lançou uma nova recomendação, agora colocando essa recomendação com força de determinação de acordo com o governo. E aí o governo, o que é que se faz? Ele retira, suspende o projeto de lei que estava na Câmara. E no dia 25, eles nos comunicam, que eles fizeram no dia 23, e nós recebemos no dia, já com isolamento social, já com agente com distanciamento social, nós tivemos no dia 25 esse comunicado do governo, não só para o Simproj, mas para os Simurg, que são para todos os servidores, colocar no CEPA, que a matéria tenha sido retirada da pauta. No outro dia, nós estivemos no complexo, mesmo com todas as dificuldades, estivemos com alguns companheiros para discutir com o governo acerca disso. E ele fez todas as suas observações, nós discordamos, nós colocamos que não se pode, em toda a crise que se tem, os servidores serem o primeiro a serem penalizados, mas eles colocaram que, pelos gastos que estão colocando para a saúde, não teriam essa dificuldade. Nós pedimos que ele formalizasse essa nova posição, porque nós colocamos o seguinte: tudo bem, vocês estão colocando isso que nós discordamos, mas que nós precisamos ter uma roda de negociação. E ele ficou de apresentar um novo documento. E hoje nós estivemos no complexo administrativo e o governo vai apresentar um novo documento, colocando todos os arrazoados e as dificuldades que estão colocando, mas observa que após o término dessa pandemia, sentaria com os sindicatos, né, nesse caso o Simproj e o Simurg, para discutir a campanha salarial. Nós estamos tendo uma reunião, muita dificuldade, mas usando até as tecnologias, estamos tendo uma reunião com a direção sindicato, com o próprio Simurg, e nós iremos sair com uma nota unificada acerca do posicionamento do governo. Então, hoje à noite nós estamos tendo essa nova rodada com os 2 sindicatos e terá uma nota unificada sobre esse ponto, porque nós temos também a questão da lei eleitoral. Temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos, então, o que é que a gente vai fazer, certo? Vamos discutir com o Simurg, que nós já discutimos hoje pela manhã, e vamos sair com uma nota acerca da retirada do projeto de lei do reajuste salarial de todos e todas os servidores de Jaboatão dos Goianésia. Ô, Ronildo, eu acho que é interessante a gente conversar com nossa base, que a gente até se sensibiliza com esse problema, né, mundial. A gente está em confinamento também, a gente está em isolamento
distanciamento social, estamos todos em nossas casas, porém, a gente não acredita que o ônus desse prejuízo, dessa perda, desse reajuste, possa cair nas costas dos trabalhadores que já têm seus salários tão defasados, né? A gente acredita que seja possível, né, o governo reconsiderar, ou após essa tempestade, eu chamo de tempestade que a gente está vivendo, mas toda tempestade passa, após essa tempestade, que realmente possa ser efetivado o reajuste, resultado da luta da categoria e da negociação sindical, não é? É isso. Exatamente, Céfala. A gente pauta para o debate, a gente negociamos, compreendemos tudo isso, mas nós temos que entender que os servidores, ele é a ponta de lança. E queremos colocar, Céfala, que aqui olhando aqui já o companheiro aqui, o companheiro Ângelo Branco, ele me faz um questionamento, até mudando um pouco dessa questão da campanha salarial, que é isso que nós temos que colocar para o nosso companheiro. Nós vamos estar, primeiro, a campanha salarial, nesse caso, não terminou. Nós tínhamos encerrado a parte financeira naquela última assembleia, mas agora ela continua. Quando terminar essa pandemia, quando nós retornarmos às nossas escolas, teremos a assembleia para debater, dialogar com os companheiros, para ver quais são os encaminhamentos. Isto nós iremos continuar. Mas, Céfala, o que o companheiro Ângelo coloca é o seguinte, nós estamos... Oi, pois não, Céfala? Não, eu só ia dizer que esse problema que nós estamos vivendo não é só nosso. Os outros sindicatos da educação também estão passando por esse mesmo problema por causa dessa recomendação do Tribunal de Contas, não é? É um problema coletivo. Mas responda, diga a pergunta aí de Ângelo Branco, que eu estou curiosa. Não, Ângelo Branco está perguntando o seguinte, ele tá preocupado com o quê? Nós estamos em isolamento social, né? Estamos nas nossas residências, tendo aí a pandemia. Sim. E a pergunta dele, e aí, Ronildo, qual é a ideia para o Simproja? Qual é a ideia que se tem sobre o calendário letivo de 2020? Eu queria, Sérgio, que você debatesse, conversasse sobre isso, porque muita gente, de fato, fica ligando. Ronildo, e aí, Ronildo, e o ano letivo, como é que vai ficar? Qual é a posição do Simproja nesse ponto? Essa pergunta e essa preocupação mostra o compromisso da nossa categoria, não é? Mesmo vivendo um momento de pandemia, um momento que um vírus mortífero está aí se alastrando, a nossa categoria está preocupada com a sua função, com o seu trabalho, com a educação de qualidade. Mas eu quero tranquilizar todos. O momento agora é da gente fazer o distanciamento social, a gente ficar em casa, protegendo a nossa própria saúde, de nossa família e da sociedade. Não existe remédio, a gente tem que ficar em casa, não é? Ninguém sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa, pode ser 1 mês, 2 meses, o que for preciso para salvar vidas. O nosso empenho agora, de todos, deve ser para salvar vidas. Agora, a LDB diz que a gente tem que ter, a LDB é uma lei, né? E ela diz que a gente tem que cumprir 200 dias letivos ou 800 horas aula. E aí, a gente fica preocupado com esse cumprimento dos 200 dias letivos. Fomos pesquisar, né? Muitas pessoas estão também preocupadas, até nacionalmente, no Estado e também no Brasil como um todo, preocupado com essa questão. E aí a gente tem, por exemplo, um depoimento do presidente do Conselho Nacional da Educação, Luiz Cury. Ele falou numa reportagem do Estadão em 14 de março, que o ano letivo, ele necessariamente, ele não tem que coincidir com o ano civil. O ano letivo, ele pode ultrapassar, ele pode ser terminado em 2021. Até porque a gente já tem um precedente, né? Tem um parecer do próprio Conselho Nacional da Educação, de 2009, onde eles afirmaram isso, que o ano letivo ele pode ultrapassar o ano civil. Foi numa época em que houve uma situação parecida, que foi necessário atrasar o retorno do segundo semestre por causa do H1N1. Então, já existe esse parecer
do Conselho Nacional da Educação, que o presidente atual disse que, em sua fala, que estava se baseando nesse parecer. Também existe agora no dia 17, as deputadas que são professoras, né, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, elas apresentaram um projeto de lei, o projeto de lei 680 de 2020, em que elas propõem a flexibilização dos 200 dias letivos. E a alternativa, elas propõem esse projeto de lei para que essa flexibilização ocorra em casos de pandemia, de doenças infecto-contagiosas, de causas graves, de problemas graves e emergenciais. E a alternativa apresentada no projeto de lei é que sejam feitas atividades em casa, leituras, pesquisas, exercícios, sejam contados como hora-aula para complementar as 800 horas-aulas que são necessárias. Então, a gente poderia não ter os 200 dias letivos, mas a gente pode cumprir as 800 horas-aulas. Então, são questões que estão ainda no debate e que esse debate não vai terminar agora, ele vai se estender, e eu acho que ele vai ser firmado após essa pandemia, após essa tempestade. Agora, uma coisa que a gente pode dizer, com toda certeza, é que o Simproja vai sentar e vai conversar, negociar com a prefeitura uma alternativa, de acordo com a legislação, né, se ela for alterada ou não, que seja sem prejuízos, nem para os estudantes e nem para os trabalhadores em educação. Então, ninguém precisa se angustiar agora, o que a gente tem que cuidar é da saúde, a gente tem que ficar em casa, é isso que a gente tem que martelar, né, para os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos conhecidos, todo mundo em casa, e após essa pandemia, que ela vai passar, aí a gente vai estudar a melhor alternativa para todo mundo, sem prejuízos, nem da classe trabalhadora e nem dos nossos estudantes. Não é isso, presidente? Exato, Cefra. Veja bem, Cefra, nós tivemos um contato com a própria Secretaria de Educação e ela nos colocou que o próprio Ministério Público já começou a fazer uma conversa com o governo acerca de como seria o pagamento desses dias. O Ministério Público está um pouco confuso, porque a iniciativa privada, a rede privada, fez esse acordo, ou seja, o sindicato do Simpro, sindicato dos professores, juntamente com o sindicato patronal, eles discutiram e colocaram a questão do recesso agora, porque no mês de junho é férias para a rede privada e em janeiro é o recesso deles. Eles já estão pegando parte das férias deles e também tendo a possibilidade de entrar no recesso em janeiro. O que é que nós colocamos para a Secretaria de Educação para poder responder ao Ministério Público? Que não tem sentido a gente discutir agora, dias letivos, de como vai ser feito esse pagamento, com uma coisa que está instável. Ninguém sabe hoje, ninguém, até hoje, sabe se nós iremos passar 15 dias, um mês, 2 meses, 3 meses, quanto tempo nós iremos parar com essa pandemia, com isolamento social. Nós não sabemos. Quando terminar o isolamento social, isso que nós colocamos para a secretária. Ao término do isolamento social, nós sentaremos com a educação. Primeiro, vamos discutir em assembleia com os nossos trabalhadores em educação, discutir com eles como será feita a reposição. Porque eu vou ter que saber quantos dias e nós iremos debater e discutir como é que nós iremos fazer isso. Então, primeiro, viu, companheiro Ângelo, vamos ficar em casa. Eu sei que você, como é um youtuber, está em casa, está trabalhando nas redes sociais e fazendo um bom serviço que nós fizemos. Vamos ficar em casa. Porque, primeiro, como nós já colocamos, esse momento mais importante se chama a vida. A vida está acima de tudo. Principalmente pelos interesses econômicos escusos que estão sendo colocados aí. Nós não abrimos mão. A vida em primeiro plano, porque nós, do movimento sindical, nós sempre lutamos por isso.
primeiro está a vida. Ô, Nildo, eu vi aqui que Joselmo, nosso companheiro Joselmo, colocou que leu que não vão ser cumpridos os 200 dias letivos. Realmente tem aí uma notícias de hoje que o governo vai editar uma medida provisória flexibilizando os 200 dias letivos. A gente vai aguardar, não é? Porque assim a gente espera que a notícia seja oficial, né? A gente não pode se basear ainda se não for oficial, mas que eu acho que ele já está se baseando também nessa orientação do Conselho Nacional de Educação. Eu quero aproveitar para mandar um abraço para algumas pessoas queridas que estão nos acompanhando, né? Ruskin, um grande beijo, um grande abraço. Alex também está conosco. E eu quero, Ronildo, aproveitar a oportunidade que a gente está falando de educação para mandar um grande abraço, um imenso abraço apertado, porque tem que ser de longe, não é? Para o nosso presidente da CNTE, Heleno Araújo. Hoje é o aniversário de Heleno, o companheiro que é de luta, parabéns, né? E eu vi uma pessoa dizendo assim, Heleno, metade de você é sonho e metade é luta. E essas duas metades de Heleno é o que mais a gente está precisando hoje em dia, né? Sonho e muita luta. Firme e forte, Heleno. Um abraço. Parabéns ao companheiro Heleno, e é uma alegria em fazer parte da convivência do companheiro Heleno, companheiro pernambucano, que hoje é a referência na educação contra tudo que está aí. Hoje ele é a referência. Parabéns, que Deus te abençoe e te ilumine para continuarmos a caminhada. Mas antes, Eva, dá um tempinho, olha, nós já temos aqui a participação de Médici Ximenes, Socorro Luna, Vera Lúcia Barros, Fátima Quintela, nossa secretária lá do Conselho Municipal de Educação. Sim! Abração, né? Fátima! O companheiro Cristiano Lucas, a companheira Esther Monteiro e a aposentada minha amiga Maria José Soares. O povo do Sintep está com a gente também, né, Ronildo? Andréa Batista, eu já vi minha companheira Andréa Batista, sentindo falta das suas risadas, viu? Tudo de luta, muita gente de luta. Esther Monteiro, ela está perguntando o seguinte: isolamento social e férias são tratados como se correspondesse ao mesmo conceito. Exatamente isso, Esther, como a gente colocou. Nós iremos discutir ao término da pandemia, do isolamento social, iremos discutir com o governo como nós iremos tratar a questão dos dias letivos, sempre discutindo com a nossa categoria da melhor forma possível. E esse é o nosso caminhar que nós temos sempre. Uma outra questão, Sérgio, que eu queria tratar, eu estou aqui agoniado, pensando, tem coisas que a gente pensa que nunca vai ver. Tem coisas que você pensa que não. Eu já vi de tudo na vida. Quando você vê, Sérgio, a gente tem uma pandemia mundial, colocando isso de uma proporção nunca vista, só as histórias que se coloca bem no passado, e você vê como a classe, a elite, sempre tratou os outros como um lixo. É muito triste quando a gente vê numa pandemia dessa, as pessoas não têm respeito pela vida. Como é que alguns empresários, algumas elites, colocam que se morrer 7 mil, 5 mil, 3 mil, o mais importante é a economia. Eu estava discutindo com alguns companheiros, Sérgio, sobre essa questão de, Ronildo, e aí, quem está certo? É o Bolsonaro, que tem que abrir para que a economia circule, ou não? O que eu acho é que, primeiro, as autoridades que têm que nos dizer, autoridades médicas, dizem que eu tenho que ficar em casa. É eles a quem nós temos que entender. Temos que respeitá-los, porque eles estudaram e sabem o que é melhor. Se vai mexer na economia, a gente compreende que teremos dificuldades na área da economia. Mas quem tem que fazer as ações para resolver a parte da economia é exatamente o senhor presidente da República. O governo, o governo. E a lógica dele, porque eu gostei muito da fala dos governadores do Nordeste, que coloca o seguinte:
Você pode ter o isolamento social, mas também você pode ter ações para resolver a questão da economia. Qual é a visão, a Claro. lógica que tem o governo Bolsonaro? Eu acho que só ele agora, que eu não sei, porque o Mandetta, o ministro, está mais para cair do que tudo. Qual é a lógica que ele tem da economia? É que, primeiro, você tem que resolver a economia, e aí você tem que abrir mercado, é o mercado, é o mercado, é o dinheiro circulando, e esquece das pessoas. Eu acho que nós estamos, se a gente perceber no mundo, está tendo algo que nós sempre colocamos que deveria acontecer, Sépora. Distribuição de renda. Outra palavra não se tem. Você tem que distribuir para o trabalhador lá na ponta para poder fazer com que esse dinheiro circule. E não ter uma visão equivocada que se tem, como se a vida fosse segundo plano. E aí eu quero colocar, Sérgio, que as elites sempre no Brasil não, no mundo, vamos restringir ao Brasil, sempre tiveram isso. Quando eles massacraram os índios, quando escravizaram, né, a gente, os negros, só para satisfazer a eles. Ou seja, aqueles que estavam fazendo aquela carreata ali, com as suas Mercedes, BMW, eles não podem perder nada. Ele diz o seguinte: vocês podem morrer para que eu tenha o meu lucro. É uma questão que a gente tem que sair dessa pandemia com essas reflexões. E aqueles companheiros que são da classe média, você tem que entender, você é da classe média. Você não faz parte da elite. Eles nos tratam desta forma, quando nós somos descartáveis para a visão deles. Então, por isso, companheiro, vamos ficar em casa e vamos fazer uma nova reformulação que venha por aí. Não é isso, Sérgio? Ronildo, e até para a própria economia, quem produz são os trabalhadores e o consumo também é dos trabalhadores. Se ocorre morte, se ocorre perdas, a economia também vai perder. Eles não compreendem isso, eles estão pensando no imediato, não estão pensando para frente, para o futuro, mas a prioridade da gente é preservar a vida, e a gente está em luta com isso, e eu penso que grande parte, a maior parte da população, e até mesmo dos governos, estão com esse pensamento, e eu estou vendo que Bolsonaro está ficando isolado, e ele está só, porque ninguém está comungando, né? Poucas pessoas estão comungando com essas ideias absurdas que ele está fazendo, indo para as ruas, incentivando aglomerações, não é? Sem responsabilidade com a vida da população. Afinal, ele foi eleito para ser o presidente do país, né? Ele é o presidente dos brasileiros e das brasileiras. Então, ele precisa ter um pouco mais de responsabilidade com o povo, não é? Que colocou ele lá, ou vamos ver o que é que os governos vão fazer, né, para tomar as medidas necessárias para evitar grande número de mortes. E interessante que essa pandemia também está servindo para a gente valorizar, para as pessoas reconhecerem, né, o papel do SUS, né, o grande, importante, o quanto é importante o SUS para o Brasil, e também a ciência, né? Ultimamente que esse governo sucateou as universidades públicas, e olha aí o Brasil se destacando na pesquisa e na tentativa, na procura por vacinas e tudo mais. Então, a gente precisa aprender a reconhecer o valor do SUS, né, a preservar o SUS cada vez mais, e também a ciência, né, a universidade pública, e, claro, a educação pública, que sem a educação básica ninguém vai chegar à universidade. Então, a defesa do Simproja é justamente a educação pública de qualidade. Aí, por falar nisso, a gente está falando agora sobre a pandemia, não é? A gente precisa desenvolver agora na sociedade, é necessário um sentimento de solidariedade, né? A gente está vendo muitos exemplos de solidariedade entre as pessoas. E aí, Ronildo, eu queria que você dissesse para o nosso povo, para a nossa base, para quem nos escuta, o que é que o Simproja também está fazendo, porque, afinal de contas, o Simproja não é simplesmente um sindicato corporativista, né? Nós somos um sindicato cidadão, o sindicato é cidadão e está preocupado com as pessoas também. O que é que o Simproja está fazendo? Vamos falar sobre isso?
Vamos, mas antes eu queria aqui dar um alô para o companheiro Edson Cunha, nosso ex do Conselho Fiscal, guerreiro, a nossa Érica Cândido. Érica, eu concordo contigo, você colocou aí, a gente precisa depois fazer um trabalho sobre a questão da saúde mental. Nós vamos, depois disso, você já tinha um trabalho acerca disso, e é bom a gente depois conversarmos e vermos como a gente pode implementar melhor, porque depois dessa pandemia nós teremos muita dificuldade nesse campo da saúde mental. O nosso companheiro, nosso guerrilheiro Alex, sempre aqui conosco, Alex Valença, e o companheiro Rusken. Rusken, eu gostei do que você colocou, Rusken. Morto, não trabalha. Isso está acertado. Morto, não trabalha. Nossa companheira Miriam Viana entrou agora, muito importante. Veja, sempre, quando nós tivemos o primeiro contato com o coronavírus e teve logo a decisão governamental do isolamento social, nós reunimos a direção e tomamos algumas posições concretas. Primeiro, todos os nossos, tanto a sede como a subsede, nós fechamos. E os nossos trabalhadores estão em casa, para que eles possam ficar com suas famílias para ter exatamente o isolamento social. O Sinafal, que é o nosso centro de informação e lazer, que sempre abre nos sábados e domingos, nós fechamos, né, para que a gente não possa nem ter essa aglomeração e para que a gente possa contribuir com a questão do retardo, para fazer com que essa pandemia não possa se estender tanto. Então, nós fechamos também a subsede e a sede. E o que nós fizemos também, certo? Nós vimos um trabalho que está sendo feito, que foi feito muito brilhante, muito bom, que tem que ser elogiado, porque eu fiquei triste quando passou em uma determinada rede aí, não colocado onde tinha sido. É o trabalho que está sendo feito com a Arquidiocese de Olinda e Recife, com o Armazém do Campo, que é do MST, que é exatamente a questão da alimentação para aqueles companheiros que estão momentaneamente nas ruas. Nós e a CUT está fazendo parte da contribuição, como nós somos do Sintep, o Sintep também está ajudando. Nós discutimos hoje, já discutimos em Jaboatão, procuramos o pessoal da Igreja Católica para que pudéssemos, conjuntamente com ela, poder fazer um trabalho acerca disso no centro de Jaboatão. O que nos foi colocado, certo, para os demais, que a igreja ele recolheu todos aqueles vulneráveis que estão nas ruas, eles levaram para a Fazenda Esperança, lá no lote 56. E nós iremos também contribuir, participar de uma maneira bem efetiva para poder ajudar a essas companheiras que estão e os companheiros que estão necessitando desses auxílios. Então, é uma maneira que a gente vai colocar. Um outro ponto que nós fizemos, colocamos nos 3 distritos, onde tem as feiras principais, em Jaboatão Centro, em Cavaleiro e em Prazeres, carro de som. E esse carro de som a gente estava pedindo para o trabalhador ficar em casa. Porque nós ficamos muito tristes que o centro de Jaboatão parecia uma feira, parecia que não estava acontecendo nada. E nós fizemos um trabalho de carro de som, solicitando, colocando, mostrando o que eles estavam podendo contrair. E nós colocamos isso, além das redes sociais, com nossos cards de áudio que nós estamos colocando. São essas ações que nós estamos colocando. Entrou agora a companheira Edivani, companheira Maristela, Georgiana, lá do Sintep, muito bom. E aí, Séfora, vamos tocar em que ponto agora? Não, eu só queria complementar que, se for preciso, a gente vai continuar com essa campanha de mídia, de carro de som, né, para que as pessoas fiquem em casa. E apelar também para a solidariedade das pessoas, né, a solidariedade da nossa categoria, né, para ajudar os mais necessitados, os mais vulneráveis. Isso é muito importante nessa hora, onde estamos todos no mesmo barco, e é um barco que a gente tem que sair dele o quanto antes, e a gente só vai sair se todo mundo ficar em casa.
Ô, Ronildo, eu queria que você comentasse um pouquinho, eu digo assim, porque você que foi lá na secretaria e conversou mais de perto lá com o pessoal, sobre a distribuição dos kits nas escolas. Boa pergunta, boa pergunta. Veja, nós tivemos uma conversa com a Secretaria de Educação acerca do kit, que primeiro seria a merenda, para poder distribuir para os nossos estudantes. Nós estivemos com a Secretaria e colocamos algumas ideias, que muitas delas foram aceitas. Primeiro, o decreto do governo, ele coloca que aquelas funções essenciais, e dentro dessas funções essenciais ele colocou que aquelas pessoas que são responsáveis pela organização e distribuição das merendas, eles deveriam ser convocados no dia da distribuição para estar presentes nas escolas. Nós discutimos com a Secretaria de Educação que, a priori, essa distribuição seria de 15 em 15 dias ou semanal. Nós propusemos que essa distribuição fosse mensal, fizesse um kit mais robusto, para que pudesse entregar uma única vez, pois só assim não teria tanto contato nem com os trabalhadores, que estariam saindo, se deslocando das suas residências, nem também com os pais e os estudantes que estivessem ali. A secretaria acatou, levou isso para o núcleo administrativo e foi acatada essa posição de se ter uma distribuição uma vez por mês. Se eu não estou enganado, minha memória, que eu falho, mas se eu chamar do dia 6 ao dia 9, ou até o dia 10, não sei, será feita a nova distribuição, porque eles vão ser feita por distrito para facilitar o deslocamento dos terceirizados carros para levar essas merendas para o kit. E não vai ser um kit só de merenda, vai ser um kit dos estudantes, porque eles vão também colocar materiais como feijão, arroz, para reforçar aos companheiros. Aqueles companheiros que estão perguntando, Ronildo, nós somos daquele grupo, o pessoal do GOAN, os diretores, supervisores, secretários, nós estamos indo para distribuir. O que é que a gente faz? Veja, nós conversamos bem transparente com a educação. Se você, por exemplo, mora lá em Camaragibe, um local muito distante, e percebe da dificuldade de poder fazer esse deslocamento para fazer essa distribuição, você tem que comunicar ao seu diretor e à sua diretora da dificuldade. Por que tem que comunicar com antecedência? Porque eles vão precisar de fazer um novo reordenamento para a distribuição. Um outro ponto que nós colocamos para a secretaria, que também ficou acatado, é que os diretores e as diretoras de escola, eles possam pegar os pais, mães ou responsáveis, até o pessoal da própria associação de moradores dali, para fazer essa distribuição. Por quê? Porque eles já estão na própria comunidade. Você não vai trazer ninguém de fora para dentro da comunidade, e aí você pode contrair e levar o coronavírus para fora daquela comunidade. Então, você isola. Então, o diretor e a diretora, ou o secretário, organizam e vê dentro da comunidade quem pode fazer a distribuição. Quando você faz isso, você não necessita que o trabalhador em educação possa se deslocar para aquela comunidade. E o diretor de escola? Ligue e converse com a Secretaria de Educação. Se não tiver também condições, converse para que eles possam também fazer uma nova atividade. Mas o que é que o Simproj, a direção, também decidiu, Cefra? Nós decidimos que esse momento é um momento de solidariedade. Por que solidariedade? A gente está vendo que a informalidade, que a economia está parada. E muitos dos pais dos nossos estudantes, e os nossos estudantes da EJA, eles não estão tendo condições de ter o seu alimento básico. Então, essa distribuição é de suma importância que aconteça. E o que é que nós estamos discutindo na direção e estamos propondo para a categoria? Que a gente seja solidário e possamos ser voluntário nessa distribuição. Como assim? Ora, se eu moro próximo daquela escola, de uma escola bem próxima, ligo para aquela diretora, está precisando de mim? Precisa na organização, na distribuição das fichas? Precisa. Então você vai, é uma vez no mês. Uma vez no mês. A gente está pedindo isso, que a gente seja solidário. E aí não tem nada a ver com o trabalho, é solidariedade para que a gente possa ajudar aos nossos estudantes e aos pais, mães e responsáveis para poder receber esse kit. A direção vai fazer a sua parte. Quando nós tivermos, de fato, os dias e os horários para estabelecer a distribuição, nós iremos, cada um de nós, ligarmos para determinada escola. Precisa da gente? Precisa. Então a gente vai. Não precisa, porque já está organizado,
vamos ligar para a outra para que a gente possa estar presente. Essa solidariedade que a gente quer. Solidariedade para os nossos estudantes e para os pais e responsáveis, que é de suma importância neste momento. É isso, Cefra. Eu acho, Cefra, que... A conversa está boa. Eu acho que, não sei... Tá boa. Vamos... Acho que já chegamos. Eu acho que a gente poderia... Finalizando... finalizando e colocando algumas questões novas que a gente discutimos, a direção com a Secretaria de Comunicação já iniciou ontem e hoje, que nós ficamos contando, nosso podcast. Olha, se eu errar algumas palavras de ordem tecnológica, me desculpe que eu ainda não sou familiarizado com essas tecnologias, mas nós lançamos já o nosso podcast hoje, ele foi exatamente os 27 anos do Simprógio de luta, e nesse podcast nós queremos colocar que nós iremos dar mensagens para a categoria. É através dele que aquelas mensagens rápidas nós iremos. Além disso, nós discutimos também, como nós estamos todo mundo em casa, nós iremos fazer alguns vídeos, algumas lives, que é nossa, do Conversando com a Base, mas teremos outra para que a gente possa também assistir e poder ter um outro caminhar. Nós estamos preparando alguns cursos, até já propusemos ao companheiro Iron, que ele gosta de astronomia, que ele possa fazer um curso rápido de 30, 40 minutos e apresentar e fazer um debate sobre isso. Temos também um debate sobre a questão da política em si. Então, nós iremos fazer isso. E vamos convidar, menos distante, nós temos a ideia de conversar pessoas, outras de outra localidade, que possam fazer parte. Mas sempre, como nós colocamos anteriormente, a nossa ideia é sempre pegar o pessoal da nossa base. Nós temos muita gente boa para debater, para discutir acerca de vários temas. E é isso que nós iremos ensinar, fazer muita formação para que a gente possa compreender uma vida melhor. Não é, dona Céfala? É isso aí. Olha, e eu acho importante que a gente diga aqui para o povo o que é que a gente está fazendo em casa, porque muita gente aí está angustiada porque tem que ficar em casa, o ritmo que a gente vive é muito intenso e não é fácil desacelerar, mas eu acho que cada um está arranjando, e cada uma está arranjando uma maneira de ocupar seu tempo, de aproveitar para fazer as coisas que nem tinha chance de fazer por causa do corre-corre, não é? Eu, por exemplo, por incrível que pareça, estou agora cuidando das prendas domésticas, até um feijãozinho bem gostoso eu já cozinhei essa semana. Então, cada um tem que ocupar seu tempo e sua mente, não é? Que é muito importante para aproveitar para fortalecer a consciência, a alma e o corpo também, né? Fazer exercícios. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. E a gente sempre pode estar junto dessa forma como a gente está hoje. Quantas pessoas queridas e amigas não estão conosco agora nesse momento, não é? As reuniões que a gente tem feito com a direção através da tecnologia, isso a gente tem que usar a nosso favor. Então, é muito importante, nesse momento, a gente estar unido dessa forma, né? Sem beijinho presencial, sem abraço, mas de longe a gente pode dar os beijos e os abraços, não é? E aí é essa mensagem que eu deixo e que agradeço a todo mundo que teve a paciência de conversar com a gente, de estar aqui nos ouvindo, mas vamos ocupar a mente, vamos exercitar o corpo e vamos nos manter juntos. E sempre que possível, a solidariedade, né? Sempre que possível, a solidariedade, que é muito importante. É isso aí. Você agora, Ronildo. Exatamente, sempre nós queremos de fato agradecer a todos e a todos que tiveram a paciência de nos ouvir. Eu vi que algumas pessoas entraram agora e alguns temas que estão fazendo pergunta nós já falamos desde o início, mas essa live vai ficar gravada e vocês vão poder assistir todo ele e colocando tudo que nós já abordamos. Quero colocar para todas, porque hoje nós temos dois caminhos que estão em nossa mente. Hoje nós temos que preservar a vida e temos que ter a solidariedade. São as duas coisas que nós temos que ter hoje. Nós que somos do movimento sindical, nós já temos a solidariedade, porque a solidariedade era parte da questão do coletivo.
ela parte de se doar para o outro. E nós, muitas vezes, muitos que não compreendem, não entendem o quanto é difícil o afastamento que muitos de nós temos dos nossos familiares. Enquanto muitos estão em seus lazeres, nós do movimento sindical estamos em reuniões para poder melhor construir o que é melhor para toda a coletividade. Mas nesse momento que nós estamos no nosso isolamento, que nós possamos estar com nossas famílias, discutir com elas. Aquele que tanto reclamava que não tinha essa oportunidade, está sendo dada essa oportunidade. Vamos ter esse diálogo, conversar. E uma coisa, tenho certeza, certo? Mas tenho certeza, os companheiros, depois desta pandemia, esse mundo não será mais o mesmo. Este mundo não será o mesmo. E nós, Cefras, que somos do movimento sindical, teremos também que nos reinventar. Teremos que nos pensar. E eu fico contente com o Simproja, porque antes das coisas acontecerem, nós já estamos à frente com essa visão. Uma visão mais humanista, uma visão mais solidária, uma visão diferenciada, que às vezes muitos não compreendem. Mas nós já estamos nos preparando para o que há de vir. Uma nova reformulação, uma nova sociedade vai surgir. O rompimento, as fissuras do capitalismo está começando. E uma nova realidade. Não poderá existir, não terá solução o mundo com a visão capitalista. Não terá. Com a visão capitalista, não terá saída. Teremos que ter uma outra saída. Nós bem sabemos, mas vamos aguardar que os acontecimentos. Então, muito obrigado a todos e a todas. Primeiro, 27 anos do Simproja, muito bem comemorado hoje. Gostaríamos de estar com todos vocês, abraçando, beijando, comemorando, mas nós estaremos aqui com um abraço melhor ainda. Um abraço do coração e da alma. Muita paz, muita luz. E nunca esqueça, lutar sempre vale a pena. Vamos à luta, companheiros e companheiros. É isso, Séfora. Parabéns, Simproja!